Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui para uma aula do 6º ano. E o tema da aula de hoje é a trajetória da arte acriana. Isso mesmo. E eu quero falar com vocês sobre o que é um artista plástico. Gente, desde a pré-história, o homem já se mostrava habilidoso em produzir objetos, criar imagens e certamente as artes visuais encontram hoje um campo muito vasto e muito lucrativo. Ele está presente nos grafites nas ruas, no computador, na parte gráfica de jornais e revistas, na capa de discos, de caderno, em cenários, figurinos, em peças teatrais. Então você tem um campo realmente muito vasto. Desse modo, chamamos de artista plástico ou artista visual aquele que cria uma obra de arte nas suas maiores infinidades de modalidades artísticas. E você pode ser um artista plástico. Para isso, é fundamental você ter conhecimento das técnicas e manuseio dos materiais exigidos para cada área de manifestação. Por exemplo, se você for um músico, tu tem que conhecer das notas musicais, dos instrumentos. Se você for um escultor, você vai ter que saber modelar uma imagem com argila, com outros materiais, como, por exemplo, o ferro, o bronze ou até o gelo. Nós temos esculturas de gelo, são realmente lindíssimas. E se você trabalha na pintura, você vai saber lidar com as tintas, né? Se você desenha com os tipos de lápis, o grafite, então o campo é vastíssimo. O artista plástico, ele precisa ser sensível, ele precisa ser criativo, ele tem que ser autêntico, disciplinado e, sobretudo, estar aberto às sugestões e a críticas. E o campo de atuação dele, gente, pode ser em galerias, em museus de arte, cursos de arte, ele pode organizar e mediar exposições, ele pode ser um restaurador, ele pode trabalhar em agências de publicidade, de marketing, pode vender as suas próprias obras. E se ele fizer um curso de licenciatura plena, ele também pode atuar em escolas do ensino básico e do ensino superior. E eu quero convidar hoje vocês a falar um pouquinho dos artistas acrianos. Nós temos vários, mas queremos destacar hoje Hélio Melo, Dalmir Ferreira, Danilo Desacre e alguns grafiteiros. Vamos começar por Hélio Melo. Esse artista nasceu em Boca do Acre, no Amazonas, mas ele se destacou com a pintura aqui no nosso estado. Ele foi um artista plástico, compositor, músico, ele tocava rebeca, violino, ele tocava violão e cavaquinho e foi um escritor brasileiro. Ele foi engajado nas lutas em defesa da floresta, pelas causas sociais aqui do Acre. E em sua homenagem, o nosso governo criou um espaço cultural com o seu nome. É chamado Teatro Hélio Melo. Ele tem capacidade para 150 lugares. Agora observe aqui como as obras dele são lindíssimas. Nessa primeira obra eu tenho os instrumentos do seringueiro. Então observe que ele valoriza a nossa cultura e ele mostra como o seringueiro vai usar os materiais, né? Ele está mostrando para você uma aula, né, de como esse ofício foi tão importante na nossa cidade. Nessa outra imagem eu tenho o caminho do seringueiro. Está mostrando a mata, está mostrando o habitat, né, o local onde esse homem trabalhou e muito importante para a nossa cultura. Nessa outra nós também temos a presença da flora, da fauna. Então esse artista foi singular para nosso entendimento da cultura acriana. Outro artista que eu quero falar com vocês também é Dalmir Ferreira. Ele nasceu em 12 de fevereiro de 1952 no Seringal Bom Destino. Gente, esse seringal foi o que deu origem ao estado do Acre. Foi ali que aconteceram as lutas armadas. A formação de Dalmir é uma formação acadêmica. Ele é engenheiro, é historiador e, como autodidata, ele se destacou como poeta, memorialista, artista plástico e obras que foram expostas no Brasil e na Alemanha. E o trabalho de Dalmir, gente, é na xilogravura, desde 1977. E a xilogravura é uma técnica de gravura, assim, maravilhosa, né?
que dá muitas possibilidades para o artista plástico. E ela não é atual, não. Ela começou lá na China, desde o século IX. Ela veio antes da imprensa, antes da tinta a óleo. No Ocidente, ela só vai se estabelecer a partir do século XV. E a xilogravura é uma técnica que vai abrir novos caminhos para os artistas plásticos. Eu mostro aqui uma xilogravura de Dalmir, olha como é que é interessante. No Acre, nós tínhamos o curso de Artes Visuais da FAAL. Em 2010, muitos alunos saíram desse curso e desenvolveram essa técnica aqui no Acre, mostrando como é importante tanto a xilogravura e, através da xilogravura, mostrar a nossa cultura. Aqui nós temos mais uma imagem de Dalmir, eu acho que vocês com certeza já viram, né, essa imagem no muro de uma escola, e ela é muito interessante. E a técnica é simples, gente. A xilogravura é uma técnica da seguinte forma: você tem uma prancha de madeira e o artista plástico vai abrindo sulcos nessa prancha de madeira, ele vai abrindo ranhuras nessa prancha e vai criando o seu desenho. Depois a pessoa passa tinta sobre essa prancha de madeira, né, sobre essa tábua que está toda já riscada com o desenho que o artista trabalhou, e essa chapa de madeira, ela vai servir como um carimbo, e pode ser carimbada essa imagem em papel e até em outros materiais também. Então, você tem uma matriz e pode reproduzir várias cópias. Então, isso é muito interessante. Aqui eu tenho outras imagens também de Dalmir. Essa primeira é uma aquarela, não é uma xilogravura, já a segunda é uma xilogravura. Então, olha só como é interessante o trabalho desse artista, mostrando a nossa cidade, mostrando o povo acriano, mostrando o ofício desse povo acriano, como é que foi essa trajetória da nossa história. E eu quero falar também ainda sobre Danilo Desacre. Esse artista plástico brasileiro se fixou na Amazônia e ele aprimorou a sua arte, manifestada em telas, ilustrações, gravuras e esculturas na Itália, gente, onde ele permaneceu por 13 anos. Aqui ele vai mostrar a floresta natural, ele vai usar as paisagens insólitas, vai mostrar a nossa cultura. Observe nessa imagem, Fantasma do Láctex. Eu tenho uma imagem quase que surreal, né? Podemos dizer, não tão abstrata, ela é mais surreal, mas está mostrando esse ofício que foi primordial na nossa região. E aqui eu tenho mais duas imagens, e essas sim, totalmente abstratas, mas eu quero chamar a atenção para você da luz, né? Como ele organiza as cores, o traço. Então você tem um movimento presente nessas obras, realmente um trabalho lindíssimo. Nesta outra, nós temos a presença da fauna brasileira, né? Principalmente aqui do nosso estado, também demonstrada nessa tela, bem importante. E não podemos deixar de falar do grafite, né? Que interfere nos espaços urbanos. O grafite, ele é uma linguagem. Os grafiteiros, eles têm a necessidade de se mostrar a sua ideia, e às vezes você tem grafites sociais falando das relações entre as pessoas, às vezes os grafites fazem alguma crítica, né, política, uma crítica histórica, mostra um pouquinho também da nossa história. Então o grafite, ele no estado do Acre está sendo reconhecido, está sendo importante. E não é só artistas acrianos, né? Nós temos alguns espaços como esses que eu mostro nesse slide para vocês, de outros artistas grafiteiros que vieram da América Latina e, junto com os artistas acrianos, conseguiram reproduzir essas imagens, mostrando um pouquinho do índio, mostrando um pouquinho da miscigenação do Acre, né, dos povos que colonizaram a nossa região. Olha este outro também belíssimo, né? É uma foto de Ramon Akin, também está aqui no nosso estado. Eu deixo para vocês hoje uma proposta de atividade. Nessa proposta eu digo assim: observe as imagens abaixo e marque aquela que representa a técnica da xilogravura. Será que é a letra A? A letra B? Letra C ou D? Não é um desenho, não é um grafite, é uma xilogravura, que é aquela técnica na prancha de madeira. A resposta certa, tenho certeza que você já sabe, e é a letra D.
E agora eu vou desafiar você a fazer uma atividade prática. Você vai produzir um tipo grafite, porém usando o stencil, que é uma técnica usada para aplicar um desenho através de corte ou perfuração em papel ou acetato, com uso de tinta aerosol ou não. O stencil obtido é usado para imprimir imagens sobre inúmeras superfícies, de cimento, tecido, uma roupa ou até mesmo no papel. Então, você vai fazer esse molde, vai criar o desenho que você quiser, vaza esse molde e pode ali, dentro daquele espaço vazado, imprimir a tinta. Se seus pais deixarem, você pode fazer isso na parede do seu quarto. Por hoje nós ficamos aqui. Mais atividades você encontra no portal Eduque. Muito obrigada e até a próxima!